Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus nesse dia 2 de maio de 2026. A gente no capítulo 10 de Ezequiel, logo no versículo 1 a gente tem: Então eu olhei e eis que no firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, com a aparência da semelhança de um trono. Esse capítulo 10, esse devocional, eu confesso aos irmãos que eu li de novo, e para mim talvez tenha sido. É muita coisa desafiadora na Bíblia, mas é uma das mais desafiadoras. Por quê? Quando a gente volta lá no versículo do devocional anterior, o último versículo, nós temos a postura que há um homem de linho, né, que retorna, um homem de linho, que diz ao Senhor, dizendo assim, que diz: eu fiz tudo o que tu me ordenastes. E agora, o profeta, para que a gente tente entender o que está acontecendo aqui, o profeta, nós temos que lembrar que ele, lá no início, ele é reportado do lugar dele, né? Ele é reportado do lugar dele para, em visões de Deus, ele ser levado a Jerusalém, ao templo de Jerusalém. E o que nós temos aqui é como se Deus ali no seu âmbito celestial, né? É como se ele entrasse dentro do templo de Jerusalém, porque a gente vai ver um movimento do trono do Senhor através dos querubins ali que carrega ali o seu trono, né? Que carrega ali o seu trono com suas rodas. É como se esse Senhor ali no seu trono celestial, ele viesse até o templo de Jerusalém, porque a gente vê uma descrição dentro do templo de Jerusalém, em que Deus vai, vamos dizer assim, esclarecer, falar para esse homem vestido de linho, que aí a Bíblia também não estabelece quem é este homem, e há diversas especulações, desde colocando ele como Cristo, como o anjo Gabriel, e a gente não gosta de fazer afirmações que a gente não tem a clareza, não tem, vamos dizer assim, o direcionamento, mas é alguém que, de fato, é executor do juízo, que se defronta com alguém que tem a glória e sobre aqueles que carregam a glória do Senhor. E por que é interessante? Porque ele vai trazer uma relação de glória do Senhor, se a glória do Senhor estava dentro do templo, ou se a glória do Senhor já estava no próprio trono do Senhor, no próprio Senhor, ou como o texto bíblico que diz, que ele fala que a glória do Senhor, né, ele estava sobre os querubins. Ele estava sobre os querubins. Então, a gente vai ver que, na verdade, há uma mobilidade em que o Senhor, dentro da casa do Senhor, dita ali porque era a concepção criada pelos homens e aceitada até mesmo por Deus, o templo de Jerusalém, em que dentro dessa própria casa, em que a gente já começa o juízo por dentro dela, a gente vê que esse homem de linho, ele recebe a ordem direta para que ele pegue brasas de fogo, mas que ele vai receber essas brasas diante de vem a fonte do seu poder, que é dos querubins. E esse homem, ele cumpre isso. Então, nós estamos num ambiente tido como glorificado, em que o Senhor entra, determina a execução do seu juízo, e o Senhor, por sua vez, termina lá na porta, a entrada da porta leste do templo, simbolizando, segundo a teologia, a retirada da glória do Senhor do templo, porque, na verdade, a glória do Senhor, ela é passageira dentro daquele templo, que, na verdade, não é uma questão de uma habitação específica, de um templo específico. E aí isso denota porque a glória do Senhor é onde o Senhor está, propriamente dito. E aí a gente pode enxergar de uma forma que o templo que a gente, né, que a glória do Senhor, ele deve estar dentro do templo que da pessoa do indivíduo, do próprio cristão. O capítulo, ele se concentra muito nessa questão da movimentação e na retomada, segundo o texto, da visão que Ezequiel teve no rio Quebar. Ele diz que retoma a mesma imagem, que eram os mesmos seres que ele havia visto junto ao rio Quebar. Você vê isso lá no versículo 15. E os querubins acenderam, esta é a criatura vivente que eu vi junto ao rio Quebar. O que nos chama a atenção desse capítulo para efeito de reflexão? Durante todo o capítulo, o profeta vai chamando aquela imagem de querubins. Ele vai afirmando que são querubins. Durante todo o capítulo, fazendo suas movimentações, as rodas, ele olha estruturalmente, tudo que ele olha se assemelha demais àquilo que ele havia visto no rio Quebar. Mas quando a forma de se movimentar, as rodas, as asas, as mãos, tudo é muito semelhante.
Mas quando ele chega no versículo 20, ele diz assim: esta é a criatura vivente que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E eu sabia que eles eram os querubins. Então, um profeta que descreve durante toda a narrativa que aqueles seres viventes, que no momento do texto ele chama de seres viventes, eram os querubins. Quando a gente vai em outras traduções, como por exemplo a Nova Almeida atualizada, versão 2017, terceira edição, ele já diz uma expressão um pouquinho diferente. Ele diz, não que seja tão diferente, mas ele diz assim: estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar. E eu fiquei sabendo que eram os querubins. Veja só, ele diz, uma versão diz que ele sabia, na outra diz que ele ficou sabendo. Quando a gente olha o texto, aparenta que na BKJ há uma conciliação melhor, porque ele descrevia durante todo o texto que ele era um querubins. E mesmo ele também, descrevendo que ele era um querubins durante todo o texto, ele chega a dar uma conclusão que somente depois ele ficou sabendo que eram querubins. A revelação, ela se dá depois. Essas coisas são significativas? Às vezes não, mas isso é bom porque mostra que você está atento para receber a revelação do Senhor de uma forma muito primorosa. O que nós temos que vigiar é para que isso não crie um conflito existencial a ponto da gente duvidar da revelação das palavras do jeito que tem sido dito. O que a gente vê é que o Senhor tem a sua glória nos seus tronos, nos seus querubins. Essa glória, por sua vez, ela preenche o ambiente ali chamado de templo, mas essa glória, ela, a partir do momento que o Senhor se retira do templo, essa glória se sai do templo, principalmente porque a nação está sob juízo. E este homem de linho representa esse juízo. Então, o que a gente pode tomar como mensagem final, como centro, é que, na verdade, o juízo do Senhor ele estava estabelecido. E já havia seus executores a aplicar a disciplina de Deus sobre uma nação que sempre se mostrou inconstante, incoerente e desobediente, ainda que a misericórdia do Senhor os acompanhasse, porque durante todo esse processo o Senhor garante a existência do seu remanescente. E um ponto final também, para que você possa meditar, é que quando o profeta afirma no versículo 15 que eram as mesmas criaturas, mas quando você vai lá no versículo, lá na visão de Quebar, quando ele descreve as criaturas, tem uma diferença interessante para que a gente medite. Aquela figura lá, ela tinha rosto de homem, de águia, de leão e de um boi. Esta figura aqui está extremamente semelhante, e o profeta chama de igual, porque ele olha toda a estrutura. Ela tem rosto de leão, de águia, de homem, e a face de um boi. Agora aqui ela tem uma face de um querubim, mostrando que talvez, a partir daquele momento, há um novo ponto de revelação da mensagem, da imagem, daquilo dos propósitos, ou seja, há uma compreensão maior, ou seja, que há um crescimento, uma maturidade maior do profeta naquilo que tem lhe sido revelado. A gente pode entender dessa forma, mas no mínimo é preciso esse registro, que as imagens, elas têm essa diferença. Nenhuma é a face de um boi e a outra é a face de um querubim, de um anjo. Vamos chamar assim que o querubim é um anjo. E aí, a gente não vai entrar na concepção teológica dessa mudança, das diversas fontes, porque, na verdade, são tudo argumentações, não são certezas. Mas que, muito provavelmente, o profeta está crescendo cada hora mais nessa relação com Deus e na forma de manifestar sua mensagem. Isso há uma clareza no texto. Então, fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus possa te abençoar, cuidar de ti e de mim.